I could do this all day. Oh, Cap, I love him. And they didn't reveal Spider-Man. All right. I run out of vision. On the roof! No! Yes! 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 Nós vivemos numa era em que o trailer é essencial para que filmes ganhem notoriedade durante seu período de lançamento. É comum encontrar blockbusters com 2 ou 3 trailers publicados até poucas semanas antes do lançamento, o que por um lado pode aumentar a expectativa para a estreia ou entregar demais o que o filme oferece. De qualquer forma, para o bem ou para o mal, trailers são parte importante do cinema. Mas como chegamos a esse ponto? Para entender isso, precisamos voltar ao ano que muitos consideram como o ano de nascimento dos trailers no cinema, 1913. Nessa época, o cinema americano não funcionava com horários definidos para filmes começarem e terminarem, assim como também não estimava quanto tempo um pagante poderia permanecer dentro da sala. Entre a programação diária, era comum exibir filmes seguidos de desenhos animados e boletins jornalísticos, isso tudo num loop eterno. É nesse mesmo ano, 1913, que entra em cena Nils Grenland, considerado um dos pioneiros dos trailers no cinema. Nils era um dos gerentes de marketing do Marcus Lewis Theatres, um cinema de rua nova-iorquino. Foi dele a ideia de gravar pequenos trechos da peça The Pleasure Seekers e transformar o material em um curta-metragem publicitário para ser exibido no cinema. A ideia de criar filmes promocionais foi um sucesso e logo foi adotada com mais frequência no cinema Lewis. Enquanto isso, quase que na mesma época, outro protagonista surgiu em Chicago, o coronel William Selig, um dos primeiros grandes produtores do cinema americano. Selig enxergou a oportunidade de transformar histórias seriadas que eram publicadas no jornal local em filmes, o que resultou em 3 episódios de The Adventures of Kathleen. A grande sacada de Selig ao adaptar The Adventures of Kathleen para o cinema era terminar cada filme com alguma situação de perigo ou desafio para os protagonistas, algo que teria o desfecho revelado na próxima exibição. Aí foi criado o cliffhanger, termo utilizado até hoje para descrever situações exatamente assim. Mr. Stark, you become part of a bigger universe. You just don't know it yet. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. Oh. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Quando uma história acaba numa situação que só será resolvida numa continuação futura. Os cliffhangers de Selig eram acompanhados de pequenos textos em tela convidando o público a voltar na próxima sessão para descobrir o que iria acontecer. Foi aí que a ideia de um trailer mais parecido com o que conhecemos hoje nasceu. O nome, trailer, foi dado porque só apareceria ao final dos filmes. Com o tempo, os cinemas passaram a produzir seus próprios trailers e não demorou muito até que começassem a produzir trailers para filmes que ainda não haviam estreado. Esses trailers eram bem simples, basicamente consistia de diferentes trechos dos filmes, ora conexos, ora desconexos, juntamente aos nomes do elenco. A partir daí, a história dos trailers passaram por 3 eras diferentes. A primeira delas foi o monopólio da NSS, seguido da era dos diretores autorais e depois a era dos blockbusters. Vamos começar pela NSS. Assim que ficou claro que a produção de trailers não parecia algo que deveria ficar a cargo dos cinemas, logo surgiu um dos maiores monopólios da história do cinema, a National Screen Service, também conhecida como NSS, que produziu entre as décadas de 20 e 60 a maioria dos trailers dos filmes que hoje consideramos clássicos. A NSS tinha contrato com praticamente todos os mais poderosos estúdios de Hollywood. Esse monopólio era tão grande que a NSS é conhecida até hoje por seu estilo padronizado de produzir trailers. Eles eram basicamente constituídos por transições swipes como essa, título do filme, além da narração que apresentava algumas informações a respeito do plot, a apresentação dos atores e seus personagens, além claro de cenas intensas e interessantes e uma vez ou outra frases ou diálogos impactantes. O padrão prevaleceu por tanto tempo que passou a perder força conforme diretores autorais passaram a desenvolver seus próprios trailers, como aconteceu com Orson Welles em Cidadão Kane de 1941. Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture,
Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. Nos anos 60, já no fim da história da NSS, Hitchcock apresentava o popular Alfred Hitchcock Presents, que era exibido na TV. No programa, Hitchcock guiava o público através do set de seus próximos filmes, enquanto falava sobre eventos que eram retratados no cinema. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. Outro diretor inventivo que também se aventurou em criar trailers foi Stanley Kubrick. Kubrick não apenas tirou de pauta a apresentação já típica de diretores falando com a audiência, como também introduziu a música como um dos principais elementos de seus trailers, ao fazer imagens e cortes casarem com batidas e partes específicas da trilha sonora, como vemos no trailer de Doutor Fantástico de 1964. Russia. Mas o crédito de ter unido cenas e músicas em trailers é atribuído à Primeira Noite de um Homem, de Mike Nichols, de 1967. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. E com a década de 70 prestes a começar, as produtoras começaram a reaver o controle promocional de suas produções, o que encerrou de vez a história da NSS. Na década de 70 foi vinculado na TV americana provavelmente o grande primeiro trailer, o de Tubarão, de 1975. O trailer foi vinculado tantas vezes que praticamente qualquer americano vivo no ano de lançamento do filme se lembra de ter visto o trailer na TV. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Tudo isso não foi à toa, Tubarão foi o primeiro filme a estrear no país inteiro. Anteriormente, filmes só estreavam nas grandes cidades para então ser vinculado a cinemas menores ao longo das semanas em cartaz. Tubarão estreou em incríveis 464 cinemas ao redor do país e semanas depois logo expandiu para 675 cinemas, se tornando a maior distribuição de um filme na época. A Universal, o estúdio que produziu o filme, investiu $700 mil em publicidade televisiva para exibir o trailer de Tubarão. O investimento deu certo e logo na primeira semana, Tubarão faturou $7 milhões. Assim, após a era de nascimento dos blockbusters, os trailers se tornaram a principal forma de conseguir a atenção do público e trazê-lo ao cinema. Uma das principais características dos trailers dos anos seguintes era a narração de Don LaFontaine, por vezes chamado de a voz de Deus. LaFontaine, entre outros narradores, deu voz a mais de 5.000 trailers. Um desses trailers é o de Bad Boys, de 1995. But from Miami detectives Marcus Burnett and Mike Lowry, Buenos dias, meu amor. it was the ultimate nightmare. Com cortes rápidos e um ritmo cada vez melhor e empolgante, os trailers ganharam a forma que conhecemos hoje. A Origem, filme de 2010, introduziu o famoso BAM, que adiciona tensão a vários trailers mais recentes. Porém, o interessante é notar como a fórmula permanece praticamente a mesma. Trailers ainda são compostos de apresentação de personagens, apresentação do plot, cenas interessantes, um cliffhanger e, se possível, uma frase de efeito. Veja o próprio trailer de Inception. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You're talking about dreams. Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you. Like a work placement? Not exactly. We create the world of the dream.
We bring the subject into that dream, and they fill it with their secrets. Then you break in and steal it. Well, it's not strictly speaking legal. It's called Inception. Already. I think I found a way home. And this last job, that's how I get there. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something was actually strange. This was your responsibility. We are not prepared for this. The dream's collapsing. I have it under control. I'd hate to see out of control. You mustn't be afraid to dream a little bigger, darling. Então, sim, apesar de muitos de nós não gostarmos de admitir, os trailers são parte importante da história do cinema. Às vezes eles revelam coisas demais e podem acabar arruinando a experiência do filme, mas não podemos nivelar por baixo. É preciso entender que ao viver numa época em que tudo está competindo por seu tempo e atenção, com tantos serviços e meios de se contar uma história, trailers nunca foram mais relevantes.